Muito bem, estamos começando aqui a nossa gravação da nossa aula hoje na plataforma Reconstruindo a História. Participação especial, alunos da Escola Estadual Elze de Tunucci, ok? Hoje a nossa aula, né, como eu havia já conversado com todos vocês, nossa aula sobre a Roma Antiga, nossa primeira aula, tá? Vamos ter mais aulas da Roma Antiga, porque o assunto é extenso. Então hoje, nossa primeira aula falando sobre a Roma Antiga. Já vamos compartilhar a tela aqui com vocês, vamos lá. Um momento, compartilhar a tela inteira. Compartilhando, pronto, agora todos vocês estão vendo a mesma tela que eu aí, ó. Vocês estão conseguindo ver, se alguém não está conseguindo ver aí a tela, né, da formação e expansão de Roma, por favor me avise, tá? É para estar aparecendo para vocês aí a tela formação, expansão de Roma, a vida na Roma Antiga, vida urbana e sociedade, cotidiano, república, escravismo, militarismo e direito. Aula 1 do professor Vanderlei na plataforma Reconstruindo a História. Vamos aí para a nossa primeira explanação. Formação e expansão de Roma. Antes de começar a ler esse conteúdo aqui central, vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte destacada. A grande parte dos estudiosos adota uma periodização da história antiga de Roma, que tem como base o regime político adotado em cada momento. Então, o primeiro regime político adotado em Roma, a partir do momento que Roma propriamente é fundada, começa com a monarquia. Monarquia começa com a fundação de Roma em 753 a.C. e termina em 509 a.C., quando o último rei de Roma foi tirado do poder, um rei etrusco. Logo em seguida estabelece-se, né, o regime político adotado como república. A república inicia-se em 509 a.C. e termina por volta de 27 anos antes de Cristo, quando Otávio Augusto recebeu do Senado o título de imperador de Roma. É uma história que nós vamos contar também. Por fim, o Império, né, estende-se entre 27 anos antes de Cristo até 470 anos depois de Cristo, quando Roma foi tomada por guerreiros germânicos e o imperador romano do Ocidente foi deposto. Imperador romano do Ocidente por quê? Porque naquele período existia o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, nesse contexto, né, o Império Romano do Oriente ainda segue até 1453. Só um momentinho, vamos vir aqui no WhatsApp. A Esther está tendo algum probleminha para acessar aqui, ó. Não estou... Professor, boa tarde, eu estou conseguindo assistir a aula, pois não vou estar em casa. Não tem problema. Não tem problema. Estamos gravando a aula. Assiste depois. Opa. Abraços. Muito bem. Tia Fernanda perguntando o tema da aula. Tia Fernanda aparecendo na aula gravada hoje, hein? Tia Fernanda está aparecendo na aula gravada do professor Vanderlei. Olha lá. Né? Mandar aqui uma carinha bonita para ela e vamos lá, quem sabe ela não quer aparecer na nossa aula, vamos mandar aqui o link para ela, né? Se ela quiser aparecer, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos selecionar,
mandar para tia Fernanda, se ela quiser aparecer. Maria Eduarda, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos voltar agora à nossa aula, vamos lá. Então, como eu havia dito aqui, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Por enquanto, ninguém mais pedindo para entrar, vamos continuar. Então, continuando agora aqui propriamente o nosso contexto da Roma Antiga. Ao longo de sua história, Roma passou por transformações bastante profundas. De um pequeno povoado, a capital de um vasto império, de principal centro de perseguição aos cristãos, a sede da primeira igreja cristã criada no mundo, uma cidade-estado capital italiana moderna. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Não, podemos continuar. Roma teria sido fundada em meados do século 8 a.C., no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre. Vestígios encontrados no Monte Palatino indicam que aquela época ali se formou uma comunidade composta de várias aldeias de latinos, um dos povos que começaram a entrar na Península Itálica por volta do ano 2200 a.C., assim como os samitas, os etruscos, os gregos e os cartaginenses. Essa comunidade se beneficiava do acesso rápido às águas do Tibre e do Mar Tirreno, além da proximidade das cordilheiras dos Alpes, que formavam uma barreira natural contra a entrada de invasores. E aí nós estamos vendo algumas ruínas, né? Ao longo da história Roma Antiga, o Monte Palatino foi ocupado por diversas formas. Então aqui as ruínas, né, mais antigas que nós temos no Monte Palatino, tá? Voltando aqui para o professor Vanderlei, Jonathan, seja bem-vindo, tá? O que você perdeu da aula aqui, depois você vê um pedacinho aí, vai ser gravado, está sendo gravada, você olha lá depois na atividade, tá bom? Muito bem. Então, na região do Monte Palatino, né, na região central da Península Itálica, surge as primeiras, né, formações sociais. Olha quem apareceu, a tia Fernanda, seja bem-vinda! Tia Fernanda, seja bem-vinda! Assim que ela puder, ela fala com a gente. Então, voltando aqui, como eu tinha dito a vocês, né? Voltando aqui para vocês verem, esse daqui então são as ruínas mais antigas do Monte Palatino, região aonde, né, foram encontrados os vestígios mais antigos de civilização da Península Itálica, isso por volta do século 8 antes de Cristo, ok? Vamos seguir adiante aqui, olha lá, e vamos então falar da monarquia romana, tá? Então, propriamente dito, né, a partir de 753 a.C., quando temos aí a fundação, né, da sociedade romana, né, vai se estabelecer um processo de centralização de poder na figura de um indivíduo. Naquele período, tá, os etruscos eram a maior parte dos indivíduos que ali comandavam a região. Então, no século 7 a.C., os etruscos se espalharam pela planície do Lácio e incorporaram Roma aos seus domínios, tornando-a então um importante centro comercial e a cidade-estado mais importante da região. Nesse período, Roma foi governada por reis que eram escolhidos pelo Senado, um conselho formado pelos chefes das famílias aristocráticas. Os reis deviam ouvir a opinião do Senado em todas as questões relativas à cidade-estado e dependiam das assembleias para garantir o seu poder. Pois bem, voltando aqui para o professor Vanderlei, aqui permitindo a Laura. Laura, cadê a Laura? O João está entrando. Cadê mais alguém? Oi, boa tarde. Oi, tia Fernanda. Estávamos aguardando a sua presença. Estava sem áudio, tudo bem? Tudo jóia. Ó, o pessoalzinho aí tá entrando, tá fervilhando aqui o pessoal. Ah, que maravilha. Fico feliz, hein?
Deixa eu parar aqui a apresentação para a gente poder ver mais concentrado as pessoas aqui. Aí, agora sim, a aula está fervilhando, por enquanto estão com 12 estudantes, né? Mas durante o período aí vai entrando mais um pessoalzinho, olha lá, a Laura falando oi, né? Então, é uma grande Legal. satisfação tê-la aqui conosco, viu? Tia Fernanda, o áudio aí acho que tá com probleminha, tá? Fique tranquila, tá? Fique tranquila. É uma satisfação enorme estar aqui com Travando. a gente. Ah Tá lá. travando. Agora sim, agora escutamos. Tá? É uma grande satisfação estar aqui com nós. Tá? Se quiser permanecer assistir a aula de história hoje falando da Roma Antiga, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, tá? A partir do século 7 a.C., aí já anos Tá 600, travando, não consegui ouvir. tá ouvindo? A tia Fernanda estava com algum probleminha, ela nos deixou agora, mas não tem problema nenhum, né? Ela passou aqui para dar um oi e nós ficamos felizes com isso. Então, vamos continuar. A partir do século 6, então, antes de Cristo, estabelece processo monárquico permanente, tá? Dentro dos domínios romanos, tá? Normalmente os reis que estão no poder são reis etruscos. Já nesse período existia a Assembleia, né? A Assembleia de Patrícios, os quais eram das famílias aristocráticas, né, maiores proprietários de terra e que tinham, né, um poder de decisão, né, sobre as ordens do rei, tá? Então, esse era o processo administrativo da Roma Antiga nos seus períodos iniciais, né, de formação social, tá bom? Por favor, se alguém ficar com alguma dúvida, me interrompe aí, tá bom? Façam a gentileza, hein? Vamos lá, vamos seguir um pouco mais adiante, vamos compartilhar a tela novamente. Continuando aqui, ó. As famílias aristocráticas que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma compunham a camada social dos patrícios, como acabei de falar para vocês, que eram muito ricos e possuíam gado e terra. Algumas famílias tinham origem em Roma, mas não possuíam terras ou meios de subsistência, ligavam-se aos patrícios e estabeleciam com eles uma relação de dependência. Prestavam-lhe diversos serviços em troca de sua proteção e ajuda. Eram os clientes. A sua condição era hereditária, ou seja, os filhos dos clientes permaneciam obrigatoriamente ligados à família de quem seus pais eram clientes, ok? Voltando aqui para mim, então, naquele contexto social, existiam lá os romanos que não possuíam terra, não possuíam bens patrimoniais. E aí eles se ligavam às famílias de patrícios. E eles eram conhecidos como clientes. Como disse lá na leitura, né? O cliente, né, a clientela era hereditária. Então, o pai era cliente, o filho era cliente, o neto era cliente e toda a descendência ia ser cliente dos patrícios eternamente. Tia Fernanda está tentando falar, mas está cortando, tia Fernanda. Não conseguimos escutá-la. A Agora minha escutei a internet tá ruim. risadinha aí. Então, eu falando aqui, achando que tá todo mundo ouvindo, eu tava falando com as paredes, porque a internet tá muito ruim. Agora estamos escutando. Tá travando aqui. Joia. Parabéns, que aula maravilhosa, hein? Muito obrigado aqui. Estou agradecendo em nome de todos os alunos que estão engajados aqui. São alunos maravilhosos que eu não vejo a hora de ver em sala de aula novamente. A saudade está apertando o coração aqui. Acabei de falar para eles aqui. Nossa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada na atividade 04 do terceiro bimestre, tá bom? Ai, que legal. Eu fico feliz que essa criançada tá participando, hein? São maravilhosos. São mesmo. Que saudade, né? Mas continuem firmes com o professor aí. Então tá jóia. Um grande beijo. Beijo para todos. Que belezinha. Eles vão entrando aos poucos, Vanderlei? Vão entrando aos poucos. Nós estamos com 14 alunos já. Daqui a pouco entra mais alguns. Cheguei atrasada, a Thelma falou. Tá chegando, tá chegando. Desculpa te atrapalhar. Pode continuar. Imagina, aí, que Vanderlei. isso. Fica à vontade, tá? Então,
continuando aqui, voltar aqui, olha lá, estamos falando dos clientes, tá? Então, o cliente vai ser cliente, o filho vai ser cliente, né? O pai é cliente, o filho é cliente, o neto é cliente, o bisneto, ou seja, toda a família, de forma hereditária, não vai deixar mais de ser cliente. É um processo social, né? Um contexto social da sociedade romana daquele período, ok? Vamos continuar aí. Além desses dois grupos, né, patrícios e clientes, faziam parte da sociedade romana os plebeus e os escravos. Acredita-se que os plebeus tiveram origem em povos estrangeiros que foram subjugados pelos romanos. Trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura e na criação de rebanhos. Tinham pouco direito político, mas eram obrigados a servir o exército. Os escravos, pouco numerosos, no período monárquico, eram em geral prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas. Eram considerados propriedades do seu senhor e faziam os trabalhos braçais. Aí é importante frisar, né, que esse processo de escravidão em Roma antiga, e isso vem desde a época da Grécia, ele começa com os próprios, né, cidadãos dessa sociedade que não conseguiam cumprir com seus compromissos e ficavam endividados. Aí os seus credores passavam a ser proprietários da sua vida, da sua vida. E não era até quando conseguisse pagar a dívida, não. Era para sempre, tá? Era escravo e a família inteira seria escravo também, tá? E eles eram obrigados a fazer o trabalho braçal. Todo tipo de trabalho que era necessário dentro de uma propriedade era executado pelos escravos. No início, né, existia uma divisão de trabalho, mas conforme esse número de escravos ele foi aumentando, voltando aqui para continuar o nosso contexto aqui. Estava falando aqui então da parte dos escravos, tá? Os escravos, propriamente dito, então, eles iam ser escravos, né, pelo resto de suas vidas, tá? E aí, conforme vai aumentando o número de escravos, devido à expansão romana, né, e aos prisioneiros de guerra, o número de escravos começa a aumentar. Nesse processo, onde os escravos fazem todo o trabalho braçal, surge uma nova função social, né? Para os patrícios, né? E para os clientes também. Que função social é essa? É o ócio, a profissão do ócio. O que é a profissão do ócio? É a profissão de não se fazer nada, nada, e ainda ganhar dinheiro com isso. Né? Por que não fazia nada? Porque o escravo fazia por ele. Ah, então qual que é a minha profissão? O ócio. Qual que é a profissão do ócio? Não fazer nada. E ainda ganhar dinheiro com isso. Ah, mas tá de brincadeira, né? É verdade. Pois é, mas era a função, era isso, né? Conforme aumenta o volume de escravos na sociedade romana, a função do ócio também aumentava. Por isso que grande parte, né, da população patrícia e clientela, né, sempre estavam próximos das assembleias, sempre estavam nas praias, nas praças, sempre estavam naquelas construções que tinham grandes piscinas, né, ficavam se banhando, era o contato social. Por quê? Porque eles trabalhavam com ócio, ou seja, não faziam nada o dia inteiro. Então eles faziam o quê? Ficavam se entretendo, né? Ou ficavam fazendo reuniões, né, com os sábios daquela época, nas praças, ou ficavam fazendo reuniões na Assembleia, ou então ficava nessas casas de banho se reunindo socialmente, tá bom? Então vamos aí continuar a nossa apresentação. Por fim, esse aí então era o contexto da monarquia. Aí vamos falar agora da república. No final do século VI a.C., o domínio etrusco chegou ao fim. O mais provável é que os reis etruscos tenham perdido o apoio da aristocracia romana e se enfraquecido com a oposição dos plebeus. Com o fim da monarquia, em 509 a.C., o governo romano passou a ser uma res publica, que em latim significa coisa pública. Porém, essa coisa pública tinha um sentido diferente daquele que usamos mais comumente no nosso período contemporâneo. Na nossa sociedade, um bem público é aquele que pertence a uma coletividade.
Um parque público, por exemplo, pode ser utilizado por todas as pessoas, enquanto um bem privado, ao contrário, pertence ao indivíduo ou mais. Na República Romana, por sua vez, a coisa pública significava que o Estado deixava de pertencer ao rei para ser administrado pelos cidadãos, que no início eram apenas os patrícios. Voltando aqui para mim, ora. E quem que eram os patrícios? Eram aquelas famílias ricas, proprietárias de grandes porções de terra, né, com um grande volume de bens, e que se achavam os verdadeiros descendentes dos romanos da época, né, da sua fundação. Então era um grupo pequeno de pessoas. As outras pessoas iam seguir o que eles mandavam, pronto, acabou, tá? O mais usual é que realmente a Assembleia, né, de Senadores, né, depois, né, tirou o último rei da brincadeira. Por quê? Porque eles queriam que o poder administrativo, tá, da sociedade romana realmente não ficasse na mão de um monarca, e sim na mão do Congresso de Senados, né? Do Congresso de Senadores, da Assembleia de Senadores. E eles passariam a mandar ali e acabou. Ah, nós somos representantes do povo, nós somos representantes do povo. Aqui, farroupilha! Eles pensavam justamente no benefício deles mesmos, né? Mas é assim que se estabelece naquele momento o poder do Senado, então, e aí se forma a República Romana. Vamos lá. Desculpa. Para quem tiver dúvida, agora é o momento. Tic-toc, tic-toc. Vamos lá, tô esperando. Alguma pergunta? Tic-toc. Nenhuma pergunta? Ah, não é possível, esse professor é bom demais, não tem pergunta nenhuma, ninguém ficou com nenhum desentendimento aí do que falei? Plá, plá? Plá, plá? Beleza, vamos continuar então. A nova ordem, então, da República, ela se formava dessa maneira. No período republicano, os antigos reis foram substituídos por 2 cônsules. Eles eram escolhidos pelos patrícios no Senado e auxiliados por magistrados que tinham diversas funções e pelas assembleias que estavam divididas em Assembleia da Cúria. Eram os cidadãos eram divididos pelo local de origem ou de residência. Dela só participavam os patrícios. Assembleia por centúrias. Participavam os moradores de Roma, de acordo com a riqueza, ou seja, o bem patrimonial, e a participação no exército. Era composta por patrícios e plebeus, mas estes últimos tinham menor poder de decisão. Por fim, nós tínhamos aí a Assembleia da Plebe, formada apenas por plebeus. Podiam eleger os magistrados, mas não podiam exercer cargos políticos direito que era exclusivo dos patrícios, ou seja, não tinha praticamente direito nenhum, né? Dentro dessa estrutura administrativa, nós tínhamos aqui os principais magistrados. Nós temos aqui os questores. Quem que eram os questores? Eles cuidavam principalmente do tesouro público, ou seja, era o tesoureiro, era aquele cara que cuidava da grana, do dinheiro arrecadado pelo poder público. Era ele o responsável pelo acondicionamento da riqueza do Estado. Em seguida, nós tínhamos os edis. Os edis, quem que eram? Eles tomavam conta do serviço público, abastecimento da cidade, segurança, pavimentação das ruas e organização dos jogos públicos. Eram as pessoas que estavam ligadas diretamente, né, às questões de necessidade pública, o abastecimento da cidade. Que abastecimento que era esse? De alimento e abastecimento de água. A segurança pública, né, contra crimes, contra roubos, né, a pavimentação das ruas, ou seja, manter as ruas sem buracos, né, com condições de tráfego, e por fim os jogos públicos, que era o entretenimento das pessoas que viviam do ócio, né, da profissão de não fazer nada. Por fim, nós tínhamos aqui os pretores. Os pretores eram responsáveis pela justiça. Entenda-se pretores como os juízes da época, né? Hoje nós temos os juízes que comandam, né, tribunais, né? E naquela época o nome concedido a esses indivíduos, né, que tinham essa responsabilidade, eram pretores, responsáveis pela justiça. Aí depois nós tínhamos aqui os censores. Eles faziam a contagem da população, controlavam a conduta dos cidadãos
e supervisionavam as despesas públicas. É como se fosse uma corregedoria, tá? Eles estavam sempre analisando, né, as contas públicas, as condutas morais dos cidadãos, né? Supervisionavam as despesas, né, do poder público, e assim faziam seus relatórios diretamente para quem? Diretamente para assembleias e para os cônsules. E aqui o último magistrado, para nós falar, os cônsules eram responsáveis pelo comando dos exércitos em tempos de guerra, além de presidir o Senado e os comícios, tá? Eles eram uma mistura, né, de presidente da República com presidente do Senado Federal, tá? Os cônsules então tinham essa função, ok? Os cônsules então tinham essa mistura, né, de Senado Federal e presidente da República, ok? Então vamos lá, vamos retornar para a apresentação. Cadê parar? Não, não quero parar a apresentação. Vamos aqui. Aqui. Se alguém não estiver vendo a tela da apresentação, por favor, me avise, hein? Pessoal, até aqui a explicação de assembleias e dos principais gestores. Tudo bem? Sem problema? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Se quiser, pode falar aqui, né? Aqui pelo chat, se quiser, pode abrir o microfone. Tudo bem, Gui? Tem alguma dúvida? Perfeito, eu estou aprendendo de novo. Olha só, a tia Fernanda. Viu? Só voltando ao tempo das aulas. Ó, que belezinha. Então vamos lá, vamos continuar nosso segmento aqui, tá? Então aí depois segue a voz dos plebeus, tá? Obviamente que nenhum povo, né, consegue, né, manter a tolerância sendo subjugado por dezenas e dezenas de anos, né? E aí nós temos aí a necessidade do povo, né, de buscar benefícios, né, para os seus, né? Não ver benefícios só para aquelas pessoas que têm mais condição financeira. E aí começa a voz dos plebeus, então. Além de não participarem do Senado, os plebeus também tinham pouco peso nas assembleias centuriais. Além disso, muitos plebeus, em geral pequenos proprietários rurais, eram convocados para a guerra em plena época de plantio e colheita. Ao voltar da guerra, viam-se obrigados a contrair empréstimos, usando sua propriedade como garantia. Conforme a lei, os plebeus que não conseguissem pagar as suas dívidas perdiam suas propriedades e sua liberdade. Já os plebeus mais ricos estavam descontentes por não terem acesso às magistraturas e por serem proibidos de se casar com patrícios, né? Ou seja, a diferença de camada social era extremamente preconceituosa. E um plebeu, ele era proibido pelo Estado de se casar com um cidadão patrício, né? Ou seja, isso era proibido. O descontentamento da plebe transformou-se em rebeliões e resultou em mudanças na organização política de Roma e na conquista de direitos políticos por parte dos plebeus. Em 494 a.C., ou seja, portanto ainda na República, por exemplo, os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender seus interesses, o tribuno da plebe. Em 450 a.C. foram publicadas as Leis das 12 Tábuas, fixando por escrito vários direitos reivindicados pelos plebeus. Esse primeiro código de leis em Roma regulava os direitos de família e de propriedade, além de estabelecer penas para crimes como homicídio e roubo. As primeiras leis escritas de Roma, porém, reafirmaram a submissão das mulheres e dos escravos e a proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Somente após muitos anos de luta, as principais reivindicações dos plebeus, como o acesso às magistraturas, foram atendidas, como mostra a linha do tempo a seguir. Vamos dar uma olhadinha aí na linha do tempo, olha lá. As conquistas da plebe. Em 494 a.C., os plebeus conquistaram o direito de eleger o tribuno da plebe, como eu acabei de ler aí nos textos acima, tá? O primeiro cargo do Estado romano ocupado por plebeus.
Em 450, são desenvolvidas e criadas as 12 tábuas de leis, né, com alguns direitos e com alguns direitos como os de família e de propriedade. Já em 367 a.C., os plebeus conquistaram o direito de se candidatar ao cargo de cônsul. Olha só que desenvolvimento do direito do plebeu, tá? Lembrando que cônsul é aquela mistura, né, de presidente da República e presidente do Senado Federal. Em 326 a.C., o fim da escravidão por dívida, principal queixa dos plebeus pobres, ou seja, eu estou devendo, não consigo pagar, eu posso até perder a minha propriedade, né? Mas, puxa vida, eu tenho que ser escravo também? Né? Então isso acabou. Mas isso também acabou porque teve também um determinado incentivo, né? O número de escravos capturados em expansões territoriais e conflitos, ele tinha aumentado consideravelmente, né? Depois nós vamos ver a respeito disso aí. Chega um momento que o número de escravos em Roma passa a ser quase maior do que a população romana livre. Tá? Isso gera determinados problemas que a gente vai estudar mais adiante. Em 286 a.C., os plebiscitos, decisões tomadas pela plebe em suas assembleias, ganham força de lei para todo o povo. Olha só que beleza. Então, a decisão, né, feita num plebiscito, deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, o que é um plebiscito? Plebiscito é uma reunião geral onde toda a população é consultada para uma determinada decisão. Por exemplo, toda a população brasileira, há alguns anos atrás, ela foi consultada sobre a possibilidade, né, de permitir a posse, o porte e a posse de arma de fogo. Tá? Então, nem vamos discutir sobre qual foi a decisão, mas só para entender, decisão. E a decisão tomada nesse plebiscito, ou seja, a vontade da população expressa nesse plebiscito, foi aceita sem discussões. No caso de Roma, a partir do ano, então, aí de 286 a.C., né, estabelece essa estrutura de plebiscito, né, para tomada de decisões a partir de uma grande consulta popular, tá bom? Esse foi um grande direito adquirido pela sociedade romana. Pessoal, até aqui tudo bem? Vamos lá, alguns segundos. Toque, toque. Quem tem dúvida? Toque, 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 toque. Dúvidas, perguntas? Toque, 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 toque. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Voltando então para a tela, vamos lá. Expansão territorial romana, tá? Vamos lá. Os intensos conflitos internos que ameaçavam a República Romana não impediram que o Estado levasse adiante um projeto de expansão territorial por toda a Península Itálica. Ao longo do século III a.C., os romanos conseguiram dominar de maneira agressiva ou por meio de acordos políticos os diferentes povos que habitavam a península. As guerras travadas com os povos vizinhos garantiam aos romanos terras para as agriculturas, o controle das rotas comerciais, soldados para o exército e novas fontes de renda, pois os habitantes dos territórios conquistados nas guerras eram obrigados a pagar tributos. Impulsionados pelo sucesso do empreendimento, os romanos passaram então a buscar a conquista de terras para além da Península Itálica. O contínuo avanço dos romanos, porém, esbarraria em um adversário muito poderoso, a cidade de Cartago, uma potência comercial marítima situada no norte da África. A disputa pelas rotas comerciais do Mediterrâneo levou Roma e Cartago à guerra. Em uma série de batalhas conhecida como as Guerras Púnicas, os cartaginenses eram chamados de Puni pelos romanos, iniciada em 264 a.C. e finalizadas apenas em 146 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 100 anos, foram vencidas pelos romanos, que conquistaram Cartago e a transformaram em uma província romana. No mesmo período das guerras contra Cartago, os exércitos romanos avançaram em direção ao Mediterrâneo Oriental e dominaram o Egito, a Síria, a Macedônia,
a Grécia, a Ásia Menor e a Judéia. No século I a.C., vitoriosa nesses embates, Roma já controlava a maior parte das terras que circundavam o mar Mediterrâneo. Vamos ver o mapa? Olhem aí, pessoal, né? Toda aquela região, vamos dizer assim, a região mais civilizada do globo terrestre foi totalmente dominada, conquistada pelo Império Romano. O Império Romano ficou gigantesco. E aí nós estamos vendo uma especificação toda colorida aonde foi feito as conquistas. E ainda está faltando, né, mais adiante, a conquista da Bretanha, aqui em cima ao norte da Europa. A conquista, ó, do Egito aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui o Egito. Não, o Egito está aqui. O Egito já está conquistado, está aqui o Egito, tá? Então toda essa região ainda vai ter mais conquistas ainda. Ó, a Bretanha faltando aqui, está faltando a parte de Astúrias, né, da Península Ibérica. Toda essa região vai ser definitivamente conquistada, né, por Roma a partir do seu próximo sistema político, que nós vamos ver mais adiante, ok? Vamos seguir aqui adiante, deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, até aqui, dúvidas? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Que belezinha, esse professor é bom demais, tudo que ele fala todo mundo entende, não é possível uma coisa dessa. Vamos voltar então aqui, ó lá. Consequências da expansão romana, tá? Depois nós vamos ler essa parte aqui, que é o que eu comentei com vocês a respeito dos escravos. Primeiro nós vamos ver essa parte aqui da consequência. A expansão do território, a expansão territorial transformou profundamente Roma. Os espólios de guerra e os tributos pagos pelos povos vencidos enriqueceram a cidade, que recebia cada vez mais pessoas e produtos de todos os municípios e províncias. Além disso, novas construções foram erguidas em Roma, como aquedutos, pontes, templos, banhos públicos. A obtenção de terras e de escravos capturados entre os povos conquistados levou ao surgimento de grandes propriedades escravistas, que produziam principalmente vinho e azeite. Os escravos podiam ser vendidos, alugados e até mesmo mortos pelos seus próprios donos. Os filhos de escravos também nasciam em condições de escravos. À medida que o número de prisioneiros de guerra aumentava em Roma, os escravos também começaram a fazer parte da vida urbana, realizando tarefas domésticas ou trabalhando em oficinas como artesãos. As conquistas possibilitaram ainda a formação de um grupo social, os cavaleiros, plebeus que enriqueceram com a cobrança de impostos, a atuação em cargos públicos e a exploração econômica das áreas conquistadas. Alguns desses plebeus enriquecidos, assim como os membros da elite conquistadas pelos romanos, conseguiram participar do Senado e chegar ao consulado. Surgia assim os nobilitas, uma nova aristocracia romana, reunindo as antigas famílias patrícias e os novos ricos, nascidos em Roma, ou vindo de outras regiões da Itália. Então, voltando aqui, esse passa a ser o desenvolvimento da sociedade romana, né? Eles, ao assimilarem novas regiões conquistadas com a sua expansão, também começaram a assimilar, né, propriamente dito, as sociedades, né, dessas regiões, seus processos sociais, seus processos econômicos, seus processos religiosos. A ideia é o seguinte, diferente, né, da conquista persa, que nós vamos ver em outra oportunidade, os romanos eles eram multiculturais. Como que eles trabalhavam para manter as suas conquistas, né, sem muitos problemas de conflito? Eles chegavam naquela região e falavam, nós estamos conquistando vocês. Ah, não, vocês não vão conquistar a gente. Beleza, então, eu estou aqui com 5 legiões de 5.000 homens, né? Ou seja, quase o mesmo volume da população que vocês têm aí. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e vou matar todo mundo. Ah, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Bom, então a partir de hoje você é uma área de conquista romana. Beleza? Beleza. Ah, mas é o seguinte, ó, eu tenho um deus aqui que chama Plutarco, deus do raio da água e do vinho. Não, tudo bem, ó, esse deus aqui nós vamos pegar,
nós vamos colocar aqui no panteão religioso romano, e ele passa a ser um deus romano também, fique tranquilo, vocês vão fazer o mesmo ritual religioso, vocês vão trabalhar no mesmo processo agrícola, vocês vão trabalhar na mesma situação administrativa, a única coisa que vocês vão fazer é pagar um tributo aqui para o imperador romano, perdão, para a República Romana. Pronto, acabou. Ah, é só isso? É só isso. Então, beleza. Então, quanto é? Tanto. Top. Pronto, acabou. Então, dessa forma, o poderio, né, o território romano começou a abranger de forma constante para todos os lados, né? E os conflitos passaram a ser de menos intensidade. Por quê? Porque eles tinham esse processo multicultural. Ó, vocês vão ser as mesmas pessoas que vocês sempre foram. A única diferença é que vocês vão pagar tributo para Roma e vão falar que o cara que manda aqui é o Senado romano. Beleza? Beleza. E assim, esse processo de conquista, ele foi se expandindo, né, pelas dezenas e depois pelas centenas de anos. Ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, a seguir é o seguinte, ó, nossa aula vai ficar gravada, mas vocês estão vendo aqui, ó, Roma construindo o império, tá? Aqui é uma sugestão do professor Vanderlei, ó, assistir o documentário de forma opcional, tá? Não é Ô, obrigatório. professor, Pode falar. Pode falar. é que saiu, deu um erro aqui no meu celular. Aí saiu, tá? Tá bom. A aula está sendo gravada. É assim que eu subir a aula lá na atividade, você vai lá e vê o pedacinho que você perdeu, tá bom? Tá bom. Joia! Então, voltando aqui, ó, o que eu estava apresentando para vocês, ó, é o formulário de atividade que vocês vão entrar na atividade. Vou voltar aqui em cima para vocês verem, ó. Vamos lá, estou voltando aqui em cima. Calma que vai carregar. Um momento só, calma. Vai carregar. Por que não carrega? Aí, carregou, tá vendo? Ó? A atividade número 4. Aqui o sexto C, mas o sexto B tem a mesma atividade. Então, atividade 4, sextos anos, formação e expansão de Roma, terceiro bimestre, tá? Vendo aqui tudo que nós conversamos, aqui, terminando aqui, ó, a apresentação textual, eu coloquei aqui para vocês assistirem um documentário, ele é opcional, não é obrigatório, Construindo o Império, Roma. É muito bom, é uma produção feita pelo The History Channel Brasil, tá? Então é uma produção muito interessante, conversa e explica basicamente o início de Roma até o final. Ele vai falar até o Império, então ele vai ultrapassar aí um pouco o nosso assunto. Nas outras aulas a gente continua falando a respeito dos sistemas políticos de Roma, ok? Por fim, aqui nós vamos aí, após a conclusão da atividade, tocar em enviar. E aqui começam as atividades, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Olha lá, as atividades colocadas aqui, né, na atividade 04 dos sextos anos. Então, todo o contexto que está aqui para vocês foi o contexto que eu acabei de fazer a explicação, né? Olha lá, vestígios encontrados no Monte Palatino indicam que, naquela época, ali se formou uma comunidade composta de várias aldeias de latinos, um dos povos que começaram a entrar na Península Itálica por volta de 2.200 anos antes de Cristo, assim como os samitas, etruscos, os gregos e os cartaginenses. Essa comunidade se beneficiava de acesso rápido ao Tibre e ao Mar Tirreno, além da proximidade das cordilheiras dos Alpes que formavam uma barreira natural contra a entrada de invasores. Portanto, Roma provavelmente foi fundada quando e onde? E aí vocês vão ver aqui, foi fundada no século VI a.C., no centro da Península Itálica, as margens do Tibre, no século VII, no século VIII, ou seja, escolher a alternativa, tá, que está melhor definida. Mas como que eu vou saber isso daqui? Exatamente procurando o contexto, ó. Olha lá, é só seguir a sequência que nós estamos aqui na leitura, né? Vamos lá, olha lá, ó. Roma teria sido fundada por volta, né, no centro da Península. Então, ou seja, se você ler o contexto daquilo que nós acabamos de passar, vocês vão conseguir fazer a atividade sem problema nenhum, né? Lá. Aqui nós temos uma inovação que relaciona a explicação com a respectiva camada social romana. Olha lá, então eu tenho aqui camada social plebeu, escravos, patrícios e clientes, ok? E aqui eu tenho as características.
família de aristocratas, que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Eram muito ricos e possuíam gado e terra. Quem era? Era plebeu? Era escravo? Era patrício ou era cliente? Você vai escolher uma das alternativas referentes à camada social. E aí depois tem lá, sua condição era hereditária, os filhos dos cidadãos, né? Aqui está faltando uma palavrinha, depois eu vou arrumá-la. Então, os filhos pertenciam obrigatoriamente, permaneciam obrigatoriamente ligados à família, de quem seus pais já estavam ligados. Então, quem que era? Eram os clientes, eram os plebeus, né? E assim por diante. Então, tem as características aqui para vocês escolherem. Aqui é a seguinte, ó, a partir da instalação da República, em 509 a 27 a.C., houve uma nova ordem política. Associa a nova ordem política à respectiva assembleia. Então, tem a assembleia de cúrias, centúrias e da plebe. E aqui a característica de cada assembleia, que vocês vão ter que selecionar, né, referente a cada assembleia. Apenas isso, tá? E aí mais algumas perguntas relacionadas aos direitos da plebe e à invasão de Cartago, ok? É basicamente isso. Pessoal, agora eu vou aqui, deixa eu deixar de compartilhar a tela aqui, vamos lá. Vamos finalizar, parar de compartilhar a tela. Pronto, parei de compartilhar a tela. Vamos lá. Tá tudo bonitinho. Muito bem. Perfeito. Então, deixa eu ver aqui, parece que tá meio esquisito esse negócio aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tá tudo certinho. Aqui, mosaico. Perfeito. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à explicação colocada aí? Tá tudo bem? Não, professor. Então tá jóia. Fico muito feliz, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa aula, que foi gravada e estará disponibilizada na atividade 04 dos sextos anos, tá? Do terceiro bimestre. Assim que nós terminar a gravação aqui, eu vou mandar lá para vocês. Ah, que pena, né? Deixa eu tirar aqui uma fotinho aqui para nós colocarmos no grupo. Vamos lá, já vou pôr aqui no grupo. Todo mundo vou primeiro colocar, vamos carregou aqui. Vamos lá, cadê o sexto ano? Deixa eu achar um sexto ano aqui. Deixa eu achar um sexto ano aqui. Cadê? Vamos lá. Deixa eu achar um sexto ano aqui para nós podermos lá. Não perdemos a foto. Cadê? Aqui, sexto ano. Vamos colar a foto. Está colada a foto. Aí depois eu mando para a tia Fernanda. Pessoal, agora quem puder abrir aí a imagem para a gente poder se ver, matar a saudade, tirar mais uma foto com todo mundo aí, vamos lá, ó que belezinha, a Laura, o Eric, olha o Eric aí, Eric, está me devendo atividade, filho, qualquer dúvida pega aí lá no WhatsApp para a gente matar a charada, tá bom? Ó, deixa eu tirar esse pedacinho aqui para nós ver todo mundo aqui melhor, aí, olha que belezinha. Um grande beijo a todos vocês. Olha, deixa eu ver quem tá aparecendo mais aí. O Samuca, olha o Samuel aí, Olha lá, o Gui, é o Gui ou o Gu? Deixa eu ver. É o Gustavo que tá aparecendo lá. Ai, que belezinha. Vou tirar foto, pessoal. Vamos tirar foto. Olha lá, tirar foto aí. Opa, peraí, vamos lá. Tirar foto agora, isso. Tirar foto com o pessoalzinho aparecendo, ó. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com segurança aí na casa de vocês, por enquanto, tá bom? Logo, logo estaremos de volta juntos na nossa sala de aula. Um grande beijo, um abraço e tchau, até mais. Tchau. Obrigada, Vanderlei. Parabéns. Tchau, Fê. Obrigada, Eu que agradeço a sua professor. presença, Beijo viu? para vocês. Obrigadão. Até mais. Tchau. Não queria mais tchau.
Ah, eu também Queria? queria. O Tchau, que que você tchau. queria? Mais aula? Queria. É o Queria Érico. mais O Érico tá aula. aqui, tá um dos melhores alunos que tem aí. Só que tá me devendo atividade, mas é um dos Eric, por que melhores que... alunos. Ô, Eric, por que que você não vai morar com o professor, bobo? Opa! Arruma a sua trouxinha e vai morar com o Tchau. professor para dar aula pro seu dia inteiro. Tchau, Joyce. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, Laurinha. Tchau, tchau. Tô indo. Tchau, tchau, Gu. Tchau, Gui. Tchau, Fer. Tchau, tchau.